que mais que a gente pode fazer para reduzir o custo das nossas receitas? Quais são os ingredientes que são mais caros em uma receita? Vamos lá? Farinha de amêndoas é uma farinha cara, né? Só que, qual é o negócio da farinha de amêndoas? Eu amo farinha de amêndoas, eu gosto muito de usar. Sempre tenho em casa. Mas por que não fica caro eu usar farinha de amêndoas? Porque nas minhas receitas eu uso uma quantidade muito pequena. 30, 40 gramas em uma receita de bolo, uma receita de pão, né? Então, esse valor caro no total da farinha não vai ficar caro na unidade do bolo, na unidade do pão, porque a gente dilui esse preço por todas as receitas que a gente vai fazer. Então, é muito mais barato, gente, mesmo nós comprando farinhas mais caras, como a farinha de amêndoas. Farinha de trigo sarraceno também é uma farinha mais cara, né? Hoje está mais ou menos R$16, 500 gramas. Então é uma farinha mais cara. Só que da mesma maneira que a farinha de amêndoas, nós usamos a farinha de trigo sarraceno em uma menor proporção. Por quê? Porque ela deixa sabor residual. Então, eu não posso colocar 100 gramas de farinha de trigo sarraceno numa receita de pão, por exemplo, que leve 300 gramas de farinha no todo, não é farinha de mix que eu estou me referindo. Se eu coloco 100 gramas, eu vou ficar com um gosto residual da farinha de trigo sarraceno. Por essa razão, eu diminuo a proporção. E eu faço assim um valor, né? O valor do meu resultado final ser menor, porque eu diminuo a proporção, apesar de eu pagar um pouquinho mais caro por essa farinha, tá? Então é inteligência na hora de você fazer a receita, de executar essa receita. Primeiro é acertar, né? Então inteligência para acertar essa receita, conhecimento necessário para isso. Segundo, mix de farinha caseiro. Eu tenho controle, eu consigo colocar farinhas mais nutritivas, eu tenho um valor muito mais baixo, um custo muito mais baixo no mix feito em casa. Essas farinhas mais caras eu posso ou usar numa pequena proporção, que é o que eu faço, então eu reduzo o valor por receita muito, fica muito baixinho, questão de centavos, então não encarece a minha receita. Outra coisa, eu não tenho acesso, não tenho condições de comprar farinha de amêndoas, o que eu posso fazer para baratear a minha receita? Substituir. Como que eu vou saber substituir, gente? Lá, quando você vai aprender a fazer, você tem que aprender sobre os ingredientes. Quando você aprende as funções dos ingredientes, você já sabe como substituir. Por quê? Porque eu tenho que substituir o ingrediente por outro que me traga as mesmas funções. Se eu sei as funções da farinha de arroz, eu vou pegar outra farinha que tenha funções similares ou iguais à farinha de arroz, mas que seja mais barata, por exemplo. Certo? Então, gente, substituição também é o pulo do gato para vocês baratearem as receitas sem glúten. Aqui no canal, né, as receitas que eu publico são feitas com o máximo de farinhas mais baratas, que a maioria das pessoas tem condições de fazer. Por que eu uso farinhas mais baratas? Tem umas pessoas que até falam, mas eu não gosto de farinha de arroz, né? Eu não uso farinha de arroz. Substitui. Mas por que eu trago essas farinhas? Porque eu sei que muitas pessoas não têm condições de comprar uma farinha de amêndoas. Não tem condições e nem encontra onde você mora farinha de trigo sarraceno. Às vezes eu uso, mas dou opção para você substituir. Então, o conhecimento que você vai ter para executar corretamente essa receita vai servir também para você substituir corretamente os ingredientes. E saber substituir é essencial, porque nem sempre você vai poder consumir a farinha que eu recomendei na receita ou determinado outro ingrediente ali que esteja naquela receita porque você tem alguma restrição. Por exemplo, ao açúcar, a oleaginosas, né, que são as castanhas, por exemplo, a amêndoas, a castanha do Pará, castanha de caju. Então, nem sempre você vai poder utilizar aquela farinha. E o conhecimento sobre ela vai te permitir substituir do jeito certo. Tá bom, gente? É muito importante vocês entenderem essa importância, né, de conhecer os ingredientes, de entender o que vocês estão fazendo, de conhecer os pulos do gato, né, sobre o preparo sem glúten, para vocês economizarem, para vocês fazerem uma receita e ela ficar perfeita, para vocês não se frustrarem, não acharem que vocês é que não têm capacidade de fazer, porque vocês têm sim capacidade de fazer. O que falta, se você ainda não consegue, é técnica, é conhecimento para conseguir executar essa receita do jeito certo. Tá bom, gente? O que é mais caro nas receitas? Óleo de coco. O óleo vegetal, a depender do óleo vegetal, também tá caro, né? O óleo de girassol tá o quê? R$14,900 ml.
1 litro é caro, né? Tem muita gente que usa o óleo de soja. Então, já é uma opção para você baratear a gordura, usar o óleo de soja. Ah, mas e uma receita que tem óleo de coco? Como que eu faço? Porque o óleo de coco é mais caro ainda, né? O óleo de coco, ele é mais caro. Eu posso substituir esse óleo de coco? Você pode substituir. Ah, eu posso trocar a mesma quantidade de óleo de soja, por exemplo? Não. Aí a importância de você conhecer as funções. Por que eu não posso trocar o óleo de coco pela mesma quantidade de óleo de soja, que é muito mais barato? Porque exercem a mesma função. Entretanto, o óleo de coco ele tem uma capacidade muito maior de agregar untuosidade para a nossa receita, ou seja, de deixar a nossa massa muito mais gordurosa. Se eu uso a mesma quantidade de óleo vegetal, óleo de soja, né, e substituo o óleo de soja, por exemplo, por óleo de coco, eu vou pesar a minha massa, porque o óleo de coco é mais gorduroso. Eu deixo a minha massa mais pesada. Então, conhecimento mais uma vez. Ó, a Débora tá certinha ali, ó. O óleo de coco é mais pesado, exatamente. Ele traz mais gordura para nossa receita. Então, a gente precisa reduzir a quantidade, tá? Mas tem a opção de substituir para você baratear essa receita. Ah, mas tem uma receita de biscoito que leva óleo de coco e agora eu tenho que usar? Não necessariamente. Eu tenho várias receitas de biscoitos, inclusive, né, que entrou no curso agora. E originalmente eu tinha feito com óleo de coco o biscoito. Mas eu troquei por óleo vegetal, é só diminuir a quantidade, dá a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito, tá? Ah, mas o óleo de coco tem aquele, fica tipo pomada, né? Quando ele vai dar uma refrigerada, porque ele é uma gordura plástica, ele muda de consistência se tá resfriado ou se tá no calor. Se tá no calor, ele derrete, abaixo de 25 graus, acima de 25 graus ele derrete, abaixo ele já vai ficando pastoso, né? Então essa característica é muito utilizada para substituir a manteiga, por exemplo, né? Para fazer tortas, para fazer massa de tortas, para fazer biscoitos. Eu posso usar? Se eu tiver disponibilidade, posso. Mas se eu não tiver, eu troco por óleo de soja, só aumentar um pouquinho, no caso, né? A quantidade. Porque o óleo de coco, ele deixa mais untuoso. Quando a gente tira e coloca o óleo de soja, a gente aumenta um pouquinho a quantidade, tá? Mas dá para substituir. Então, são ingredientes que sim, se nós utilizássemos em uma grande proporção, encareceriam muito a nossa receita. Mas não é o caso. Esses ingredientes mais caros, nós usamos em pequenas proporções, o que não afeta tanto assim o valor unitário daquela receita. Claro, na hora que você for comprar, você vai pagar o valor na íntegra, né? Mas depois que você dilui essa quantidade de farinha de amêndoas, por exemplo, cada unidade de bolo vai ter um custo muito pequeno dessa farinha, porque é uma quantidade menor que você coloca nela, tá? Então, primeiro aprendizado, aprender a fazer, extremamente importante. Conheça os ingredientes, conheça as técnicas de preparo. Isso é essencial para você ter um resultado perfeito. Pegar uma receita qualquer, fazer de qualquer jeito, não vai te dar esse resultado, tá? Isso é garantido, não tem como. Por quê? Porque você precisa entender o que você está fazendo. Você está lá fazendo a sua receita, né? Trocou uma farinha, vamos fazer isso. Ah, eu não tenho farinha de trigo sarraceno, é muito cara, eu vou colocar farinha de arroz, né? Tá lá fazendo o seu bolo, trocou a farinha de trigo sarraceno pela farinha de arroz. E você tá fazendo a receita, o que você percebe? Quando você termina de misturar todos os ingredientes, o que você percebe? Que a sua massa tá mais mole. E agora? Eu tirei o trigo sarraceno e coloquei a de arroz. O que eu faço? Ficou mais mole a minha massa. Qual é o resultado que eu posso ter se eu colocar essa massa desse jeito no forno? Ele vai solar. Ele pode solar, tem uma grande chance de solar. Pode ficar cru no centro, porque eu tenho muito líquido na receita. Então, a gente precisa entender os ingredientes para, na hora de fazer a substituição, a gente pensar, olha, se eu tô tirando a farinha de trigo sarraceno, que tem mais fibras do que a farinha de arroz branco, provavelmente a minha quantidade de líquidos terá que ser menor, porque senão minha massa vai perder o ponto, vai ficar muito mole. Então é esse o conhecimento que você precisa ter. É isso que vai te tornar diferente, que vai tornar os seus resultados diferentes daquelas pessoas que pegam a receita e não entendem nada sobre ela. Simplesmente seguem ali o que está falando nas quantidades, fazem a receita, não sabem qual é o ponto correto da massa. Se ficou duro, se ficou seca, se ficou muito mole, ela não vai saber identificar se está certo ou se está errado. Então, isso você precisa entender. Senão, seus resultados, para ficarem perfeitos, eles vão demorar
muito, muito tempo e o seu gasto vai ser muito, muito maior. Tanto financeiro quanto de energia, de expectativa com aquilo, né? Que você vai perder as energias fazendo receita que não dá certo.